Ai, meu Deus, que drama! Agora deu certo? O celular travou, eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu tô do lado do roteador, preparei tudo, mas você sabe, quando o negócio Ah, não vai, não acontece. vai, né? É, acontece. Mas agora tá tudo certo, agora a gente vai iniciar, não tem problema. Agora eu tô só esperando a Paula retornar, que eu já convidei ela. Daqui a pouco ela deve conseguir. Perdoa, desculpa pelo acontecido. Imagina, acontece. Ao vivo é assim. A Paula já tá entrando. Então, bem-vindos de volta, pessoal. Vamos ver se agora dá Ah, certo. voltei. Opa! Acho que agora dá certo. Sim. Aí agora o dela que travou de novo, parece. Vamos na internet. Professora Fernanda, tá ouvindo a gente? Boa noite, pessoal que tá entrando. Oi, Jéssica, boa noite. O pessoal tá voltando. A professora Ana Lúcia também Boa tá aí. noite. Eu acho que a Será que... professora Fernanda tá com problemas na internet. Mas será que não foi porque eu entrei? Porque quando tava só vocês duas, funcionou. Não sei, acho que não, acho que não tem nada a ver. Aí, ela mandou solicitação de novo. Vamos ver. Acho que agora foi. Bem-vindos de volta, pessoal. Então, hoje o tema é comunicação. A comunicação tá meio complicada aqui no Instagram, mas daqui a pouco a gente começa. Se não der certo, a gente remarca, tá? E aí a gente avisa vocês. Uhum. Vamos ver se a professora Fernanda conseguiu resolver ali o problema do celular dela. Aqui fica carregando pra mim e não aparece a Pra imagem mim dela. também. Não tá aparecendo pra mim, só o Vamos perguntar sinalzinho pro pessoal. de Vocês que estão carregando. aqui assistindo a gente, estão conseguindo ver eu e a Paula, escutar a gente? É só a professora Fernanda que está com problema, será? Eu queria um feedback de vocês. Alguém, por favor, me escreve aí se está conseguindo ouvir e ver eu e a Paula. Pra gente confirmar se o problema é lá. A Ju entrou. Deve que daqui a pouco ela responde. A Responderam que Jéssica sim. a Tati também, é. Então deve ser Tá conseguindo ver e ouvir vocês, isso. é. É. Quando a tecnologia funciona, a comunicação é boa, né? Quando não funciona, fica difícil, né, Milene? É verdade. Até Ela deve estar com algum problema na internet lá. Mas qualquer coisa a gente remarca. Não tem problema. tá Ela ficando mais acabou de falar. prudente mesmo. Ó, ela caiu de novo. Olha lá, o problema é aqui, ela escreveu. E será que se você tentar outro celular, professora? Talvez é o celular? Ela falou que tá do lado do roteador. Deixa Uhum. eu ver. E ela tá conseguindo ouvir a gente, pelo jeito, né? Sim. Uhum. Acho que o problema é só ela não conseguir entrar, né? Então, às vezes é o celular dela que não tá conseguindo conectar. Pode ser, não sei. Também não sou muito entendida dessa parte. Mas não tem problema. Se a professora não conseguir entrar hoje, a gente remarca, né? Semana que vem a gente não tem. A gente tem live semana que vem? Não, a gente pode passar para semana que vem. A gente tem na outra semana,
Agora vamos falar até um spoiler, né? Vamos dar Com a spoiler. professora Camila, né? Com a professora É, Camila Fragelli. A gente vai falar sobre HMI. Vai ser bem bacana. É. vai ser ótimo também. E vai ter Uhum. bastante coisa pra falar, hein? Uma hora vai ser pouco. É. Aí depois acho que a próxima live é com a Lígia Coutinho, doutora Lígia Coutinho. A gente vai falar um pouco de ortopedia. Vai ser bem legal também. Eu tenho que parar de falar, senão eu vou contando tudo, Mari. Não, não conta não. Já deu muito spoiler. Chega. Deixa eu falar. Ah, vamos ver se É. consegue. Ela tá tentando, né? Eu acho que não tá dando certo pra ela conectar aqui no Instagram. Não sei por quê. Uhum. Porque ela consegue assistir a live. Porque ela respondeu a gente, né? Então, assim, É. não sei. Acho que ela tá falando. Eu Acho que ela tá escutei pedindo alguma o coisa. celular emprestado. Aí, É, caiu de novo. eu acho que É. não tá dando certo. Mas tem Não. problema. Professores, se você estiver ouvindo a gente pode remarcar também qualquer coisa. Viu? A gente remarca. Se ela quiser marcar para essa semana também, de repente, se você Ou outro puder, dia essa a gente semana, marca né? na quinta. A gente vê. Por mim pode ser. A gente se organiza e a gente avisa todo mundo que tá aí. Uhum. Ansioso também. Ah, ela vai Ah, trocar o ela colocou. telefone. É, Ah, Fer, a Fer tá falando, tentem reiniciar a live. Às vezes dá. A gente tentou já, Fer. é. A gente já tá no segundo. O problema realmente deve ser lá o telefone da professora Fernanda. Uhum. Vamos aguardar. Às vezes ela trocando de telefone. Na verdade, talvez eu deva desligar a live para começar de novo, né? Eu acho, por causa do tempo, né? É. Então vamos tentar novamente. Eu vou mandar mensagem aqui para ela. Eu já volto de novo. A gente tenta iniciar a live uma terceira vez. Ah, ela mandou, peraí. Ela mandou solicitação. Então vamos ficar aqui por enquanto. Ah, foi. Agora vai. Era o seu telefone, professora. Era meu telefone, gente. Desculpa aí. Até lembrar a senha do Instagram, eu não conseguia lembrar a senha. Olha que coisa horrível. Não, a gente nunca lembra. Não tem problema. Agora a gente vai. Agora né? Então, não vamos nem falar muito. Vamos começar logo, né? Então vamos, professora. Não. Depois Mas a gente já falou algumas coisas, a gente contou do seu curso, a gente já falou que a gente quer fazer o curso. A gente deu um spoiler. Que delícia, obrigada, gente. Olha, primeiro eu estava falando, né, que eu queria agradecer o convite. Para mim é uma grande honra, porque eu conheço o público diferenciado de vocês e para mim, eu faço parte desse público, não que eu seja diferenciada, mas eu sei que o público é muito diferenciado. Então, para mim é uma grande honra estar participando dessa live hoje com vocês. Peço desculpas pelo acontecido, né? A gente fazer o quê? A gente não controla tudo, né? Uhum. Principalmente o sinal da internet. Cheguei à conclusão, se a gente não controla uma pandemia, quem dirá o sinal da internet? Pois é. Eu sou Fernanda Panzeri, você pediu para me apresentar, eu sou Fernanda Panzeri, eu sou professora de materiais dentários, né, da faculdade aqui de odontologia de Ribeirão Preto, tive a honra de trabalhar com a Mariana um determinado tempo, recentemente, né, que me trouxe muita alegria. E a minha área, assim, eu estou na Universidade de São Paulo já há quase 20 anos, e a minha área sempre foi ensinar materiais dentários, sempre. Acontece que eu sempre fui uma pessoa meio inquieta, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. E quando surgiu a pandemia, no comecinho já de 2020, quando a gente começou já em março com aquele auê de nossa, o que será de nós, né? Eu decidi que eu tinha que me aprimorar na parte da comunicação, porque a partir daquele momento eu teria que adequar as minhas formas
de falar, a minha forma de me fazer entender agora é por uma tela. E eu não estava preparada para isso. Então, eu comecei a estudar. Aí eu fiz vários cursos, me aprimorei muito, fiz vários cursos da Soap, que é uma empresa que é líder nessa área de comunicação, e eu percebi que eu podia ajudar as pessoas também a melhorar nessa arte. Eu tenho, né? Eu tenho uma disciplina no programa de pós-graduação da reabilitação oral que fala sobre essa coisa da forma de se comunicar para dar aula. Obviamente que ali, naquele lugar, naquele ambiente, falando para alunos de pós-graduação, a gente tenta oferecer um conteúdo voltado para a formação de professores. Então, juntando essa experiência com esse treinamento que eu tive na pandemia, eu comecei a me aprimorar. Depois eu fiz um curso muito legal de comunicação no Instagram. Como que você começa a destravar a falar no Instagram? Para fazer live, para fazer story. Porque eu achava ridículo. Eu falava, gente, primeiro, ninguém vai me escutar. Mentira. Segundo, eu não tenho nada para falar. Outra mentira, né? Aí eu falei, não, vou começar a fazer um trabalho com isso. Comecei a trabalhar, fiz um curso para comunicação em redes sociais. E aí eu percebi que comunicação é uma coisa muito maior do que simplesmente falar. Por isso que eu acho que o tema da live é bem apropriado, né? Falar é diferente de se comunicar. Você pode falar com qualquer pessoa e às vezes você é compreendido, às vezes não, né? A comunicação, ela é importante para tudo na vida. Não é só para você vender, porque no Instagram tá cheio de gente que quer vender. Faz story para vender, faz não sei o que para vender, faz live para vender. Então, ele é ótimo. O Instagram é ótimo para vender. Para captar paciente, né? Exatamente, né? Ou então para captar, ou então para falar a respeito de uma profissão. Mas a comunicação envolve muito mais coisa do que simplesmente isso. A comunicação é um ato de humildade, primeiro porque você tem que se colocar na posição do outro, né? E a comunicação, ela vale até para quando a gente quer se comunicar com os nossos pais, com os nossos namorados, maridos e whatever, né? Então, assim, quando você se comunica bem, a chance de você ter sucesso é maior, né? É bem isso quem tem o conhecimento tem poder. Quem sabe se comunicar consegue alcançar isso, né? Exatamente. Agora, porque eu vim aqui compartilhar com vocês algumas coisas sobre comunicação. E o pessoal aí fica à vontade para perguntar, se tiver a perguntar alguma coisa. Sim, eu vou repassando as perguntas. Isso. Mas comunicar, acho que a primeira dica, assim, a primeira coisa que eu falo a respeito da comunicação é que ela é um presente que você dá para uma pessoa. Por exemplo, se você vai dar uma aula, se você vai fazer uma live, você está dando um presente para uma pessoa que está te escutando. Só que quando você compra um presente, vamos supor que eu quero comprar um presente lindo para Paula e para Mariana. Eu não vou comprar um presente lindo que seja lindo para mim. Eu tenho que comprar um presente lindo que vocês vão gostar, né? Então, comunicar é você dar um presente para uma pessoa, mas um presente que ela precisa. Óbvio que quando a gente compra um presente, a gente pensa com carinho na pessoa, a gente se esmera em buscar alguma coisa que vá agradar, né? E claro que a gente não vai comprar alguma coisa que não nos agrada. Mas quando você oferece um presente, você tem que oferecer um presente para a pessoa do jeito, aquilo que a pessoa precisa, aquilo que a pessoa quer. O que é isso, né? Transformando isso aí numa atitude, isso nada mais é do que a empatia. A grande
qualidade, né, ou a grande característica que você deve ter para uma boa comunicação é a empatia. É você se colocar no lugar da pessoa como espectador. É você se colocar se fosse eu que estivesse escutando o que eu estou falando, eu estaria entendendo? E aí a gente parte para um monte de coisa, né, Mariana e Paula? Porque se você vai dar uma aula, você tem que conhecer as pessoas que você vai dar aula. Você tem que saber o nível de conhecimento que essas pessoas têm. Se eu vou dar uma aula, por exemplo, num primeiro ano de odontologia, eu tenho que adequar a minha linguagem àquele público. Se eu vou dar uma aula para o 5º ano de odontologia, é uma outra característica. A empatia é isso, é você se colocar na posição da sua audiência e oferecer a eles um conhecimento, que é uma coisa que você deve dominar, obviamente. Ninguém fala daquilo que não sabe, né? Uhum. E você deve apresentar aquele conteúdo de uma maneira que a pessoa compreenda a sua forma de se comunicar, né? Ai, professora, isso é muito difícil. Não, talvez seja, para começar. Mas treino. Comunicação é uma habilidade que você treina. Falar, quando você nasceu, você não nasceu falando. Você foi treinando, né? Andar a mesma coisa. Então, são habilidades que você tem que ir aprendendo, né? Então, eu sempre digo que a empatia é a maior habilidade que nós, como seres humanos, temos que ter. Particularmente, eu acho que não só para comunicação. Eu acho que, de maneira geral, para tudo, né? Para tudo na vida, né? Então, eu particularmente acho que você se colocar na posição da outra pessoa ajuda em qualquer situação. Mas na comunicação isso é fundamental para você se fazer entender de maneira que a pessoa valorize o conhecimento que você está apresentando, né? Então, a empatia é muito importante. Uma outra característica muito importante para a gente se comunicar não é falar, é ouvir. Ouvir é mais importante do que falar para a comunicação, né? Quando você vai se comunicar, você vai dar uma aula, ou você vai se comunicar principalmente com o paciente, né? Com a mãe do paciente. Às vezes a mãe chega, no caso de vocês da pediatria, a mãe chega aflita, com problemas, tem dificuldades. Quem que gosta de ver um filho com um problema? Não gosta, a gente se sente amedrontado, né? Então, nesse momento, a melhor forma de você se comunicar com essa mãe é primeiro escutar, é ouvir essa mãe. Deixar essa mãe falar para você dos problemas que ela tem. Ao mesmo tempo, você deve ouvir a criança. Claro que a linguagem que você vai... a maneira como você vai se comunicar com a mãe e a criança é diferente. Né? Então, a mãe, você tem uma abordagem diferente do que a abordagem que você tem com a criança. Mas para você ter uma comunicação bem-sucedida com ambos, é muito importante que você escute, que você ouça as dificuldades, ouça as aflições, ouça as histórias da criança, né? Que sempre vem com um monte de histórias, com um monte de coisa bonita daquele universo que ela participa. E aí assim você ganha a confiança dessas pessoas e isso não tem preço. Quando você ganha a confiança do seu paciente, e principalmente quando é uma criança, né? Isso transforma todo o tratamento, toda a forma de abordagem de uma condição clínica, né? E isso melhora, talvez, até no pós-operatório, né? No pós-tratamento, na preservação daquele problema. Professora. Então, ouvir é fundamental. Só aproveitando esse gancho, você falando da comunicação com a mãe, com o paciente, né? Eu ouvi em alguma palestra dessas, não vou lembrar qual, não vou saber atribuir os créditos, mas em alguma palestra dessas
de redes sociais, eu ouvi uma coisa que é verdade na nossa área. Às vezes eu vejo muitas alunas ou mesmo colegas, né, falando, mas essa informação foi passada para o pai, né? Eu falei, ele estava avisado, mas eu ouvi essa expressão que diz que se você passou a informação e a pessoa não absorveu aquela informação, é porque você não soube passar essa informação corretamente. Então a responsabilidade é sua, como profissional, né, no nosso caso, de conseguir uma comunicação eficiente. Então, eu acho que isso tem tudo a ver. Então, às vezes a gente reclama, assim, eu avisei a mãe, ou eu orientei a mãe, às vezes a gente não está conseguindo exercer, né, essa comunicação de uma forma eficiente para que ela entenda, né? O que você acha disso? Eu acho que isso é fundamental. A culpa não é do paciente, a culpa não é do pai e da mãe, a culpa é nossa. Não existe culpa, né? Mas a responsabilidade por uma comunicação não eficiente, óbvio que você... Eu falo sempre para minha filha, cuidado, você pode se machucar, cuidado, você pode se machucar. Uma hora vai machucar mesmo, porque a pessoa, não é criança, ou adolescente, adolescente, e uma hora machuca por falta de cuidado. Isso não quer dizer que... talvez eu não tenha usado a linguagem correta para mostrar para ela, olha, se você se machucar, podem acontecer várias consequências, né? Então, no caso do pai, mas eu avisei o pai. Mas eu falei para a mãe, por que a mãe foi fazer isso? Porque ela não entendeu a sua forma de explicar. Ela não entendeu, você não comunicou com eficiência. Você comunicou, mas você não comunicou com eficiência. Essa coisa da empatia que é importante. Será que você conseguiu tocar aquele pai para ele prestar atenção em você? Talvez isso seja mais importante do que simplesmente a emissão da mensagem. E mais uma vez voltamos na empatia, né? Sim. É importante você conversar com as pessoas de uma maneira horizontal, sabe? Você, como dentista, como autoridade naquilo que você está falando, você deve tentar se comunicar numa condição horizontal e não vertical, né? Não se coloque acima nem da criança, nem da mãe, nem do seu companheiro, entendeu? Porque isso causa um desnível e a pessoa começa a sentir antipatia, ela não vai querer. Se você chega alguém para conversar com você e já chega com uma certa arrogância, porque a comunicação vertical, né, quando você assume essa postura, você tem essa questão de se mostrar um pouco arrogante, a pessoa não vai prestar atenção. Então, é sempre importante a gente se comunicar, tentar se comunicar de maneira horizontal. Por exemplo, Desculpa. Pode terminar. Não, pode falar, que eu ia falar. Eu ia falar que agora, durante a pandemia, a gente acabou aprendendo a comunicar de outras formas também, principalmente com o paciente da odontopediatria, porque a gente tinha muita comunicação visual no consultório, muito estímulo, brinquedos, muita coisa enfeitada, né? Que a criança chegava e ficava agitada e às vezes nem prestava muito atenção na comunicação verbal que a gente tinha com ela. E aí agora de todo paramentado, né? Mudou tudo, diminuiu estímulo visual no consultório, mas a gente aprendeu que a gente pode comunicar com os olhos, que de repente a gente pode cantar para essa criança durante o atendimento, que acaba sendo uma coisa que surpreende, porque ela não espera receber aquilo ali. E assim, eu por exemplo, posso contar minha experiência que eu resgatei cantigas de roda que eu nem lembrava, nem sabia que eu lembrava. E isso, de certa forma, despertou até os pais do tipo, nossa, quanto tempo eu não escutava essa música. Então, assim, a comunicação, eu acredito que ela é meio histórica dentro da gente, assim, em termos de lembranças que ela traz, né? E de encantamento que ela traz para as novas gerações. Lembrança para as gerações anteriores e de encantamento para as novas. E isso estabeleceu um elo, um vínculo muito maior do que a gente podia imaginar. Porque quando a gente viu a sala pelada, a gente falou, pronto, agora como que eu vou comunicar com o meu paciente sem brinquedo? E, na verdade, o maior instrumento é a gente, né? Com todos os sentidos que a gente tem. Verdade, Paula. Uma coisa muito importante, Paula, que a gente aprendeu foi sorrir com os olhos. Foi se aproximar sem tocar.
É exatamente isso, você se colocar no lugar do outro sem precisar tocar na pessoa, né? Imagine, para um atendimento de pediatria é super importante o toque, a confiança, né? A criança tem que sentir em você aquela segurança de que você não vai machucar, de que você vai tratar, né? De que não vai doer. Então, o toque sempre foi muito importante nos momentos antes da consulta, né? Antes da consulta real ali, né? Sim. Agora, quando a gente não pode ter isso, a gente tá todo paramentado, parece um robozinho, o Zé Gotinha, né? Eu tenho uma amiga pediatra que fala que ela parece o Zé Gotinha. Eu acho ótimo, né? Porque parece mesmo, né? Com aqueles capuz, aquele monte de coisa. Então, assim, você tem que trocar. Você tem, em vez de você tocar, em vez de você abraçar, você tem que compreender, você tem que escutar, você tem que acolher, né? Essa coisa de retomar, né, de relembrar, a comunicação ela é fundamental para que a gente se conecte, não só hoje, né? Essa conexão vem de séculos e séculos atrás, né? Veja, existe um livro, vocês devem conhecer aquele livro, eu nunca sei o nome do autor, porque assim, eu sou péssima com isso, sabe? Alguns autores são mais fáceis de eu me lembrar, mas outros já são mais difíceis, principalmente com os nomes mais complicados. Mas tem um livro que chama Sapiens. Vocês devem, é super conhecido, né? Nesse livro, o autor ele fala sobre as formas de comunicação e o tanto que a comunicação foi importante para a sobrevivência de um determinado nicho social. Então, ele fala que existia, então, o homem de Neandertal e existia também o Homo sapiens. E que o Homo sapiens só conseguiu permanecer na história, né? Quer dizer, continuar a sua perpetuação porque ele conseguia se comunicar. O homem de Neandertal, ele não convivia, ele não vivia em sociedade. E por isso, todo mundo fala, o homem de Neandertal sumiu porque o Homo sapiens foi lá e matou. Não! Ele acabou se extinguindo exatamente pela falta de comunicação. O Homo sapiens conseguiu se manter porque ele se comunicava. E ao se comunicar, ele foi transformando, passando as suas experiências, passando as suas vivências, né? Transformando aquela vida diária e contando as histórias. Né? Então, você vai contando as histórias, você vai cantando as cantigas, né? E isso vai se perpetuando. E isso faz com que uma espécie continue na vida humana, né? Assim, na história da humanidade. Então, quando você fala assim, Fernanda, eu me peguei lembrando de músicas que eu nem imaginava que eu seria capaz de lembrar. Isso por quê? Porque buscou em você uma memória bem antiga, mas que ela tá lá. Por quê? Porque um dia alguém cantou essa música para você. Entende? E aí você fala, mas eu não lembro direito a letra, mas procura, né? Mas se você lembra alguma coisa, você vai em busca disso. Então, essa memória, ela só é possível porque existe a comunicação. As receitas, receitas que a gente tem das avós, né? Que saudade de um bolo feito por uma avó, né? Que eu tenho, né? Então, assim, eu tenho muita saudade disso. A gente só mantém isso apesar das casas de bolo, né, das confeitarias, que são muito mais práticas cá entre nós para a vida do dia a dia das pessoas, mas essa tradição só se mantém porque um dia sua avó ensinou ou escreveu num papel, o que também é uma forma de comunicação. Né? Não é só falar que se comunica, o escrever também comunica, né? E nós que somos da odontopediatria, né, Mari? A gente está condicionado a dizer, mostrar e fazer, né?
É É o que a verdade. gente mais usa. O nosso jeito de comunicar perpassa muito mais do que a fala, né? Assim, e acho que a gente acaba trazendo isso muito para as nossas aulas também, né? Através de analogias, né? De histórias que a gente coloca Pra para poder tudo. enfatizar para tudo, né? A gente pega uma mania que é uma coisa assim, ó. Às vezes o Bruno, meu marido, fala assim pra mim: você tá falando comigo como se eu fosse, como se eu fosse um paciente. Porque às vezes eu pego no pé dele, que ele tem uma mania de protelar o dentista, sabe? Aí ele foi no dentista esses dias. Aí eu comecei a falar: faz assim, assado. E aí ele fica falando assim pra mim. E a gente pega essa mania, né? Dessa comunicação de quando vê, É, tá fazendo. eu tive um estagiário que ele falou assim para mim um dia: você já viu que você imita dente? Aí eu falei, não. E aí eu fui prestar atenção, tipo, quando eu ia explicar para o paciente, por exemplo, uma mordida profunda, eu fazia assim, então o dente, sabe? E aí eu vi que eu estava representando, sabe? E aí depois quando a mordida, e é verdade, tipo, começa a ficar É muito teatral, né? expressivo. É verdade. Agora, uma outra coisa, Fernanda, que eu tenho muito observado, que eu achei muito pertinente seu comentário em relação às redes sociais, que ficam soltando um monte de posts em relação à chamada de paciente, como comunicar para aumentar a quantidade, sei lá, 20 pacientes por dia a mais, 200 por mês, né, tudo. Eu acho assim que ensina muito a falar para chamar o paciente em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, como manter essa comunicação para criar um vínculo depois, isso não é falado. E eu tenho até falado muito para as alunas, porque às vezes os dentistas se preocupam muito mais com a captação de paciente do que com a perpetuação desses pacientes no consultório. E acabam tendo uma visão tão curativa, tão assim, direcionada, que às vezes perde outras coisas que poderiam ser realizadas na boca daquele paciente num contexto integral, por falta de comunicação, por falta de, sabe, de ter conhecimento dessa integralidade mesmo, e por falta de comunicar até, de mostrar para aquele paciente que o que está acontecendo na boca está associado com todo o resto. E aí você joga o paciente ao vento, né? Só ganha em quantidade, que vem a próxima restauração, que vem o próximo aparelho. Mas e aí, né? Verdade. Então, a rede social, ela é meio esquisita, né? Ela tem um apelo rápido. Então, hoje, assim, hoje a gente vê cada vez mais Fluido, né? a gente vê cada vez mais os vídeos rápidos, o que engaja. Então, vamos falar assim, ó, vamos para o marketing. Isso, bem isso que você falou, do marketing, né? Como que eu consigo mais paciente, como que eu consigo mais seguidor, como que eu consigo mais engajamento, né? Isso tudo você consegue com algumas técnicas. Existem várias técnicas que você pode usar na rede social para você alcançar as determinadas metas que você coloca. Você quer mais paciente? Então você começa a trabalhar um determinado estilo de marketing. Você quer engajamento? Você tem outras estratégias. Para cada tipo de... para cada mídia, para cada situação da nossa vida, nós temos uma forma de comunicar. Então, nas redes sociais, falando especificamente das redes sociais para captação ou então engajamento, ou então a manutenção disso, o que engaja, então? O que engaja é a pessoa se conectar a você. Então, o que faz um paciente se conectar a você? É um videozinho do TikTok que você colocou no seu story, sei lá, eu não tenho nada contra TikTok, tá, gente? Minha filha é TikToker, eu vejo também sou TikTok. Ela é TikToker, eu já fiz TikTok, eu peço para meus alunos fazerem TikTok, porque hoje o TikTok comunica, entendeu? Eu tenho nada contra, mas então assim, quando você quer, o paciente, ele quer ter em você a segurança de que você sabe o que você está fazendo. E aí, como você fideliza, né? Como você fideliza o paciente? Quando você se comunica com ele de uma maneira que ele sinta a sua segurança, mas ele se conecta a você. Você acaba sendo
tão importante na vida dele que ele não quer trocar você por outra pessoa. Mesmo que não exista essa liberdade ou uma determinada proximidade, você pode ainda ter um perfil completamente profissional, mas esse paciente acaba se conectando com você. De que maneira? Pela sua segurança, pela forma como você se comunica. Por exemplo, vamos fazer um exemplo assim, ó. Tem que ter uma identificação, né? Ele tem que se identificar com você. Tem. Você tem que criar laços. Mas como que você cria laços com as pessoas? Você cria laços quando você compartilha histórias com essas pessoas. Quando você conta para as pessoas, inclusive, das suas vulnerabilidades. Entendeu? Então, assim, a pessoa, às vezes, o paciente faz uma pergunta para você. Ah, você acha que isso é melhor do que aquilo? Às vezes, você não sabe responder se isso é melhor do que aquilo. Porque, às vezes, essa opção é muito mais do paciente do que sua. O que cabe a você dizer? Eu não sei. Não é vergonha você dizer eu não sei. Eu não sei. É humildade. É humildade. Por isso que eu falei, comunicação é um ato de humildade. Gente, eu tô pondo a mão na tela, assim, porque eu tô no celular da minha filha. Então, estão acontecendo muitas coisas no celular dela. Muitas notificações e eu tô ficando quase louca. Ó, então, assim, o que faz a pessoa sentir segurança no que você diz? Mesmo que você não saiba, não tem problema. Olha, eu não sei o que é melhor, mas o que eu posso fazer, o que eu posso te dizer é que, independente da sua decisão, eu vou estar do seu lado. Isso quer uma coisa que engaja mais, você estar do lado de um paciente quando ele mais precisa. Então, por exemplo, você vai comprar uma roupa numa loja. Se você entra na loja com cara fechada e a vendedora vem e ela, sabe, você faz uma cara meio assim, de enjoada, tudo. Você acha que a vendedora vai te oferecer aquela blusa especial que ela tá guardando para ela? Não vai! Aquela oferta, sabe? Aquela que tá na oferta e só ela sabe. Ela não vai te vender aquela blusa. Vai te vender aquela blusa mais cara que vai ficar horrível em você. Então, assim, é verdade, gente. Se você entra numa loja, então assim, comunicar não é, como eu disse, falar não é diferente de comunicar. Então, não é só falando que a gente comunica. A gente comunica também não falando, com o nosso humor, com as nossas atitudes, com a nossa criatividade, entendeu? Então, assim, se você entra numa loja de cara antipática ou achando que aquilo lá, essa loja, assim, desconfiando muito daquela loja, pronto, você não vai sair de lá com a melhor oferta, com a blusa mais bonita que tem no estoque. Você vai sair com aquela blusinha, a brusinha, né? Que a gente compra, a brusinha que a gente compra, entendeu? Agora, se você entra com uma atitude empática, né? Tenta se comunicar com a vendedora, pergunta para ela como ela tá. Você já perguntou para a vendedora, oi, tudo bem? Como você tá? Tá tudo bem com Qual você? o seu nome, né? Não é? Ou seja, o que engaja as pessoas? É você demonstrar interesse pela vida delas. É você dizer para elas que você está ali porque você é parceira. Né? A parceria é muito melhor do que o vender. Né? Em vez de você falar, ó, você compra e eu vendo, vamos ser parceiro. É o ganha-ganha. Né? O ganha-ganha é fundamental nas relações comerciais hoje. Porque, como dizem por aí, um negócio para ser bom tem que ser bom para todo mundo, para os dois, né? Que a gente fala. E, de repente, você está impondo ou está oferecendo, não é impondo, oferecendo um tratamento ou uma forma de pagamento, sei lá para o seu paciente. E só que você está esquecendo que ele também tem que ganhar. Então, de que maneira que eu posso oferecer alguma coisa mais para o meu paciente para que ele volte daqui 6 meses? Para que ele saiba que quando ele voltar, eu vou estar lá para pegar na mão dele, para explicar para ele, para oferecer para ele o melhor que eu posso, para ele ganhar, não só eu, para ele ganhar também. Então, a comunicação também tem isso, né? É você pensar no outro de um jeito que o outro quer que você pense. É esquisito, né? Eu não sei se vocês já leram, e eu recomendo muito que vocês leiam. Muito mesmo, mesmo, mesmo. Um livro super antigo, do século passado,
Como conhecer, como influenciar pessoas. Ai, peraí, como é que é o nome do livro que eu esqueci? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Leiam esse livro. Esse livro mudou a minha vida. Esse livro mudou a minha vida por quê? Porque eu percebi lá, tudo que ele fala eu já sabia. Eu só não sabia que era tão importante aquilo. O que ele fala? Ele fala que você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Ou seja, como você gostaria de ser tratado. Que você tem que tratar as pessoas, que as pessoas têm que escutar. Você tem que falar aquilo que as pessoas querem escutar. Ai, Fernanda, mas que coisa mais hipócrita. Você quer agradar todo mundo. Não é isso. Você pode ter uma comunicação assertiva, né? Do tipo, olha, assim tá certo, assim tá errado. Mas a forma como você coloca isso é importante para a pessoa internalizar aquilo. E não achar que você é arrogante. Entende? Então, esse livro me mostrou que, às vezes, você falar aquilo que as pessoas querem escutar é o mais importante. Isso não quer dizer que você tem que ser falsa. Ai, né? Nossa, eu vou falar que a blusa tá linda, mas tá feia. Não, não é isso, né? É você dizer para ela, a sua blusa é bastante bonita, mas eu acho que se você colocasse aquela outra ia ficar melhor, né? Eu acho que aquela valoriza mais a sua beleza. É diferente, não é? Do que você falar, Eu acho que é um pouco a diferença entre ser agradável e desagradável também, né? Assim, tem certas formas. Eu acho que a diferença, sabe, Mari? Eu acho que a diferença entre ser o legal e entre ser o amigo. Porque quando você é legal, você só quer ser legal. Agora, quando você é amigo, se você tiver que falar alguma coisa pro seu amigo, você não vai falar? Você vai falar assim, ó, amigo, é o seguinte, eu não achei que você agiu de maneira certa naquela atitude. Mas tudo bem, apesar disso, eu vou estar do seu lado. Isso é ser amigo. Agora, Estabelecer uma conexão, né? Então, assim, o paciente, quando você fala assim, nossa, eu não me comuniquei direito, o pai fez alguma coisa errada. Se você chegar no pai e falar, mas não foi isso que eu falei, você tinha que ir atrás disso, você tinha que estar feito. O pai vai ficar retraído, vai se sentir incomodado, vai se sentir envergonhado, humilhado. Agora, se você chegar no pai e falar, pai, eu acho que eu não me comuniquei direito com você. Então, eu vou te explicar de novo. Ó, eu preciso que você faça isso para que nós dois tenhamos sucesso. É diferente. Entendeu? Então, a forma como você aborda é diferente. E comunicação é isso, gente. Comunicação é essa coisa assim, de você todos os dias treinar isso na sua cabeça. Que maneira que eu posso dizer para o meu aluno que ele tem que aprender um determinado conteúdo? É criatividade, né? Se eu tiver que fazer TikTok para ele aprender, eu vou fazer. Porque se é assim que comunica hoje, eu tenho que fazer. Entendeu? A vida é feita assim, da gente se adaptar às condições que a gente tem todos os dias, né? Então, assim, eu vejo que a comunicação, ela é uma coisa muito dinâmica. E como eu disse, a gente não comunica só com palavras. A gente comunica também na escrita. A gente comunica de diversas formas, tá? Emoji, o coraçãozinho. Quando a gente faz assim, a gente está comunicando, né? Mas a comunicação não verbal, ela é muito importante. Por exemplo, se você vai fazer uma aula... se você vai dar uma aula, a forma como você caminha na sala, você comunica, né? Se você faz um story, por exemplo, e fica prestando atenção na sua imagem, né? Eu tô olhando para mim, não tô olhando para a câmera, tô olhando para mim. Eu dou a impressão que eu dou para minha audiência é que eu preciso ter certeza que eu estou fazendo certo. Então, eu estou me preocupando mais com a minha imagem do que com o meu conteúdo. Então, quando eu olho para a câmera, eu estou preocupada com o meu conteúdo. Quando eu olho para mim, eu estou preocupada com a minha imagem. Entende? Então, são coisas que parece que não. Na hora, você nem percebe isso. E aí, quando você vê, isso é muito importante. Porque isso Pode bobear, eu até faço isso, hein? Oi? Eu também, eu tô aqui assim, ó. Eu faço isso. Vou ter que olhar, que eu nem sei.
Sabe o que eu fiz no meu computador? Porque agora com as aulas online, né? Uma coisa que eu fiz no meu computador é... Todo mundo fecha a câmera, né? Põe um papelzinho, tem medo de espionagem, eu não tô nem aí. Eu pus uma carinha do lado da câmera. Então, assim, não no meu celular, obviamente, porque senão atrapalha. Mas no meu computador tem uma carinha, assim, parece um emoji, sabe? Desses stickers, desses colantes, adesivos, eu coloquei do lado da câmera. Então, todas as vezes que eu vou dar uma aula, eu fico olhando para aquele sticker, né? É uma boa estratégia. Para me lembrar que eu tenho que olhar ali, né? Porque senão a gente acaba se perdendo, a gente quer ver mesmo, né? Será que meu cabelo tá bom? A essa hora da noite eu já tô assim, quase, né? Já tô quase no pau do urubu, né? O negócio tá feio. Mas eu não tô me importando com isso agora, porque é o prazer de estar com vocês aqui hoje para falar do que eu amo fazer é muito maior. Então, para mim, se eu tô bonita, se eu tô feia, isso é indiferente para mim, né? Importante é o que você... Descabelada que eu tava hoje. Nossa, eu tô descabelada, minha filha. Hoje foi um dia daqueles, assim, de arrepiar mesmo, todos os cabelos. Professora Fernanda, e assim, eu acho que é uma boa tática nas aulas também a gente dar a voz para os alunos, né? Para saber a bagagem que eles têm em relação ao assunto, né? Assim, nível até de dúvidas, né? Porque às vezes até quando eles expressam o que eles conhecem, já expressam também as dúvidas que ele tem. Eu acho que isso facilita muito a comunicação, professor-aluno, não é? Ô, Paulo, uma coisa que eu faço muito nos meus cursos, ou mesmo nas aulas que eu vou dar, eu sempre faço um diagnóstico. Uhum. O que eu faço? Hoje está mais fácil, antes era um pouco mais difícil, né? Mas assim, hoje, como é online, você pode mandar um questionário para o seu aluno antes, um formulário do Google, sabe? Com umas perguntinhas. Uhum. Você já teve essa experiência? Por exemplo, uma coisa que eu faço quando eu dou aula de dentifrício, e escovas, né? Então eu pergunto assim pro meu aluno, que escova que você usa? Você sabe a marca da escova que você usa? Por que você escolheu essa escova de dente? Né? Ou então, alguns respondem assim, não sou eu que compro, é minha mãe. Eu acho o máximo, eu compro pelo preço. Tudo bem, não tem problema, não é pecado você ser honesto. Uhum. Eu peço para ser honesto, eu não quero nem que se identifique, mas eu quero fazer um diagnóstico de como eles têm conhecimento a respeito do assunto, que é um assunto que todo mundo tem opinião, porque todo mundo escova o dente, desde que apareceu o primeiro dente na boca, todo mundo escova o dente. Então, todo mundo tem uma opinião sobre o caso, certo? Se o dentifrício é gostoso, se ele é ruim, se ele é ácido ou se ele não é. Então, assim, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem palavra. E aí a gente deixa eles falarem. Isso é muito importante. Nos cursos de comunicação, por exemplo, mesmo que geralmente são pessoas que eu não conheço, né? Que eu não tenho muito contato. Mas eu sempre faço um formulário de diagnóstico. Eu pergunto para eles, qual que é o seu conhecimento a respeito disso? Qual que é a sua maior dificuldade? Você já entendeu, assim, ó? Você dar uma aula é você resolver um problema do aluno. As pessoas não se colocam dessa maneira. Ele acha que você tem que ir lá e dar por exemplo, eu vou dar aula de adesivo. Tem gente, né, que acha que eu tenho que ir lá e falar tudo de adesivo. Composição de adesivo, como que usa o adesivo, que tipo de adesivo, classificação de adesivo. Eu tenho que falar tudo. Mas às vezes não é isso que o aluno precisa. Ele precisa saber aplicar o adesivo. É claro, então eu vou falar da composição, vou falar das características, vou falar das propriedades, mas o mais importante para ele é saber como que ele usa. Já parou para pensar nisso? Contextualizar, né? Contextualizar. Entende? Então, comunicar-se é você resolver uma dor, é você resolver um problema do seu paciente. Paciente tem problema, ou do aluno, no caso, né? O aluno precisa saber um determinado conhecimento para ele aplicar. Porque aquilo que ele não aplica, ele não vai aprender, ele vai decorar. Depois que passou a prova, ele vai esquecer. O que vai ficar retido? Aquilo que é da vida diária dele, aquilo que ele aplicou. Entendeu? Por isso que a gente usa imagem, a gente usa vídeo, a gente faz e acontece de tudo quanto é jeito.
porque a gente quer que ele use aquele conteúdo. Porque se ele não usar, ele não vai guardar. Ele não vai guardar. Então, a gente só guarda aquilo que a gente usa, entendeu? Senão, a gente não guarda. Então, assim, uma coisa importante... Pode falar, desculpa. Eu falo muito, né? Desculpa. Não, pode falar. Uma coisa importante, então, só para dar mais um gancho, assim, para mexer com vocês. Uma coisa muito importante, tanto para a aula, quanto para paciente, quanto com a comunicação com os nossos pacientes mesmos, os pacientes, as crianças, né? Uma coisa que a gente tem que ter é repertório. Repertório. O que é esse repertório? É você conhecer um pouco de cada assunto, é você aumentar aquilo que você conhece, sabe? É você buscar informação em locais que você não estaria, nem imaginaria buscar informação. O repertório, ele ajuda na nossa criatividade. Então, quanto mais repertório você tem, mais criatividade você tem de buscar uma forma adequada de se comunicar. Ótima dica, amei. Tem um rapaz, ele é publicitário, eu acho. Ele fala muito de criatividade, né? O Murilo Gun. O Murilo Gun, ele tinha uma escola de criatividade. Agora ele tá super bicho grilo, então assim, agora ele fala de umas coisas meio loucas, mas ele continua sendo muito criativo. E ele falava muito disso, né? Que quando ele ia viajar para dar curso presencial e tudo, quando ele estava no aeroporto, em vez de ele entrar no aeroporto comprar um livro, comprar uma revista do que ele está acostumado a ler, ele comprava Capricho. E aí ele ia lendo Capricho, porque ele aprendia a comunicação com o jovem, ele aprendia do que os jovens estavam falando naquele momento, qual era o assunto da moda, né? Então, acho que falta a gente ler um pouco de Capricho de vez em quando. Ou Caras, Caras também é uma boa revista para a gente aprender algumas coisas. Eu acho. Isso é muito importante, né? A gente tem que aprender a abrir a mente, assim. Ver coisas de outras opiniões, outros assuntos, técnicas e não técnicas, né? A gente tem essa mania de se fechar na nossa bolha e a gente não quer saber de mais nada. E isso é ruim, mesmo. E de maneira leve, né? Procurar leituras leves para poder criar repertório através de coisas leves. Eu acho que da mesma forma que comunicar é um treino, eu acho que isso também a gente consegue se treinar, aí se abrindo. Criatividade é treino. A gente treina a ser criativo. Ninguém nasce criativo, tá? Quando você sai da maternidade, você não é criativo. Tá? O que acontece? Quando a gente é criança, a gente é criativo. A gente sempre acha soluções diferentes para determinadas situações da nossa vida. Então, quando você vê lá um menininho que não tem o carrinho, ele pega lá algumas coisas redondinhas e faz um caminhãozinho, né? Do jeitinho dele, com a caixinha de fósforo que ele tem, ele arruma 4 negocinho redondinho, 4 pedrinhas, ele gruda naquilo, ele faz um caminhãozinho. A gente é criativo quando a gente é criança. O que acontece? A gente vai para a escola. Aí na escola eles mandam a gente sentar no mesmo lugar, não pode conversar, não pode responder a pergunta do jeito que a gente quer, a gente tem que responder aquilo que o professor falou. Se a gente utilizar da nossa criatividade para responder uma pergunta, o professor vai ficar bravo, vai falar assim, não, você não aprendeu. E às vezes você aprendeu, você só respondeu de outro jeito. Entendeu? Então, assim, o professor ele tem que abrir a mente dele para entender que as pessoas têm diversas maneiras de se comunicar. E nós temos que aprender a ser criativos para tentar convencer as pessoas de que aquilo que a gente está falando também é uma forma de responder. Pode não ser a usual, mas é uma forma de responder uma determinada necessidade, né? É aí que surgem as ideias criativas. E o Murilo Gun ainda fala uma coisa, que assim, você não precisa inventar a roda todos os dias para ser criativo. Basta que você faça uma combinação. Na vida, tudo é combinação. Você pega uma ideia que você viu aqui e você vai combinar com outra ideia aqui e vai surgir uma outra situação. A gente não faz isso na pesquisa? A pesquisa científica, a gente faz isso. A gente teve uma ideia, mas parece que tem uma lacuna lá, então parece que eu tenho que responder uma pergunta, mas eu não consigo responder se eu não combinar algumas coisas.
E aí a gente tem aí toda uma avenida, né? Toda uma oportunidade para conhecer coisas novas. É o que a gente faz todo dia na pesquisa, conhecer coisas novas, aprender coisas novas. E a gente não precisa aprender só de um jeito. A gente pode aprender de vários jeitos, né? Basta ser criativo, né? Uhum. Com certeza. Às vezes tem que ser criativo até demais, né? Tem que ser criativo até demais, mas a vida é assim, a gente tem que ser criativo e convencer as pessoas que aquilo que a gente está falando é verdade, né? Verdade, bem isso mesmo. Professora, eu estou encantada, professora Fernanda. Esse assunto é muito legal, mas a gente tem que encerrar, porque agora o Instagram corta a gente, né? Depois a gente não consegue nem postar o vídeo da live. Só conta do seu curso rapidinho pra gente, quando vai ser, como que faz inscrição. Já reserva minha vaga da Paula, porque a gente minha já vai também. Imagina, vai ser uma honra ter vocês lá. Eu tenho alguns cursos, né? O que eu estou agora investindo mais, né, é o workshop de comunicação eficiente, que é um workshop mesmo, é um curso teórico prático, mas ele é praticão mesmo, sabe? É muito exercício, é tarefa, é bastante descoberta, né? Tanto na parte de formatação de slide, como na forma de comunicação não visual, muitos vídeos para assistir, então é bem workshop. E eu também estou investindo agora num curso que chama Corra que o TCC vem aí, porque eu percebi que tem muita gente que tem muita dificuldade com o tal do TCC, tem muito medo do TCC, e às vezes não sabe nem como começar a fazer uma apresentação de TCC. Esse curso de TCC é um curso mais pocket, né? Ele é um curso um pouco menor, ele tem só 8 horas, e ele dá uma geralzona assim, sabe? Ó, começa por aqui, caminha por aqui, conta um tipo de história que você pode apresentar os seus resultados. Então, como apresentar os resultados de uma maneira eficiente, sem ser chato, sem aquele monte de tabela com número e letra. A gente ensina tudo isso no curso, tanto no workshop quanto no TCC. No workshop, um pouco mais aprofundado, porque a gente tem mais tempo, são 30 horas, e aí mais exercício, né? Treinamento. E no TCC, uma coisa mais pocket, mas também sai de lá com um monte de ideias. O curso ele é oferecido pela Universidade de São Paulo, né? E as inscrições são feitas pelo Sistema Polo. Então, é só entrar lá no Sistema Polo e aí tem lá cursos oferecidos e se você achar, você vai procurar. Eu ainda não abri no segundo semestre, mas certamente eu vou abrir 2 turmas, uma do TCC e uma do workshop agora no segundo semestre. Aí eu mando... Então, ficar de olho no seu Instagram, né, professora? Isso. É só então, ficar gente, de olho no meu Instagram, né? Que é o segue a professora Fernanda. Isso, é o @ferpanzeri. Pode seguir, porque eu tô sempre colocando lá as informações dos cursos. E segue a gente também para continuar acompanhando as lives, né? Isso mesmo. Eu sigo as meninas. A gente sabe, muito obrigada, é uma honra. Ai, eu já fiquei com vontade aqui, não vou resistir, já vou querer te convidar para vir dar aula aqui para as alunas de especialização, hein? Pode contar comigo. Depois vou te chamar lá. Alguém falou aqui, pena que só cheguei há pouco, já está acabando, mas as lives ficam gravadas. Então deixa eu já aproveitar e falar, já que a gente está encerrando, no Instagram da Oca, oca.aprimora odontologia, e também no canal da Oca do YouTube. Tem o link para você achar tudo isso na minha bio e na da Paula. Então é só seguir a gente para continuar acompanhando as lives. Segue a professora Fernanda para ficar de olho nos cursos dela. E, gente, muito obrigada. Professora Fernanda... A comunicação também apaixona, eu fiquei apaixonada. Eu também. Eu adorei, de verdade. Professora Fernanda, muito obrigada. Eu acho que e eu desejo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E eu desejo a vocês, essa iniciativa de vocês, eu quero ressaltar que ela é super importante. Não só para nós que somos assim um pouco mais velhos, estamos acompanhando a juventude, mas também para essa juventude que está chegando com uma bagagem diferente. Então, eu desejo muito sucesso com a Oca, que vocês continuem aí
com força, não desistam, persevere, porque vocês vão alcançar muitas coisas boas. E eu vou continuar aqui assistindo. Ai, amém. Muito obrigada Obrigada. pelo convite e perdão pelo ocorrido. Perdão. Imagina, deu tudo certo. O único problema é que eu acho que, assim, comeu um tempo aí de ficar ouvindo você, porque eu queria ouvir mais. Mas a gente pode marcar outra oportunidade. A gente pode marcar Com outra oportunidade certeza. só para falar de aula. Aí a gente vai falar de formatação de slide, um monte de coisa. Mas fica à vontade, Perfeito. quando for necessário. Eu estou sempre aqui. Muito Obrigada. obrigada, professora. Acho que esse tema é essencial. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, Tchau, que teve Mari. paciência aí, né? Obrigada E por fiquem tudo. ligados. Se alguém perdeu algum pedaço, a live vai ficar gravada, tá? Um beijo E para todo mundo. pode entrar em contato comigo também se tiver alguma dúvida quando assistir a live, né? Fica à vontade. Perfeito. Tá bom? Gente, Um muito beijo. obrigada. Tchau, boa noite. Boa Até noite. a próxima. Tchau.